Rapaziada, bora dar uma olhada aí na reação da mídia aí. Flamengo ganhou do Palmeiras. O pessoal tá meio sensibilizado com essa questão de arbitragem aí. Bora olhar aí. E isso também é responsabilidade nossa. Agora, a abordagem tática da partida, aí não é responsabilidade nossa e nem responsabilidade em si dos jogadores. É uma responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. O Bruno Fux toda hora perdia na corrida. O Pedro tava deitando e rolando. O Pedro que não é um jogador rápido, hein? Nós estamos falando de um jogador que tem muita habilidade, faz um pivô, vocês viram aí, de forma extremamente bem. E, meu, ele no final do jogo, cansado, com um punhado de cãibra na perna toda hora, até com a perna reta de tanta cãibra que ele tava sentindo, cara, ele jogou a nossa zaga pro lado e quase ainda provoca mais uma situação de gol pro Flamengo. No segundo tempo, galera, o Flamengo... Por que eu não comemorei o segundo gol do Palmeiras? Porque no segundo tempo, o Flamengo desistiu da partida, literalmente, eles só ficaram defendendo. Porque eles têm uma Libertadores contra uma equipe complicada, que é o Racing. E o primeiro jogo é no Maracanã, agora já no meio da semana. Então o Felipe Luiz começou a oxigenar o elenco muito cedo. Porque a gente deixou eles numa posição tão confortável na partida, tão confortável na partida. Ah, Neto, mas teve arbitragem. Galera, eu sei que teve arbitragem, mas não justifica. Levar 3 gols não justifica. Ah, mas um foi de pênalti, sim, mas foi um pênalti porque o Pedro já estava dentro da área e ali ele ia fazer gol mesmo. Porque o Carlos Miguel, ele é incapaz de sair debaixo da trave. E aquele lançamento do Flamengo que ele saiu catando borboleta? Pô, um goleiro, ele tem que ter a capacidade da projeção do ângulo da bola. É uma questão física. Só que o goleiro tem isso intuitivamente já na sua carreira. Simplesmente, mano, ele saiu ali pegando uma borboleta meio desajeitado. Uma altura que você acaba não utilizando pra nada, porque ele perdeu a altura saindo daquele jeito. Se ele sair daquele jeito, ele perde a altura. Ele não tem que sair de forma diagonal, com aquele tipo de projeção daquele jeito. Goleiro tem que sair vertical, projetando aonde a bola vai chegar. E não tentar pegar ela no meio da trajetória, que é o ponto mais alto. É o ponto mais alto. Uma bola que sai num efeito ali 30, 45 graus, ela atinge ali, né, o ponto mais alto. E é no ponto mais alto que ele tentou pegar ela. Gente, não tem como. Ele tem que dar uma andada pra trás pra pegar ela no final. Ainda mais sabendo que ele é tão alto daquele jeito. Se ele não pega, nenhum zagueiro vai cabecear naquela altura. Nenhum zagueiro, digo, nenhum centroavante. Então são erros de fundamento que o Palmeiras teve hoje, erros de fundamento individual, erros de fundamento coletivo, erros de fundamento tático, sistêmico, técnico, que só não se tornou uma goleada maior porque no segundo tempo o Flamengo esqueceu do jogo. O Flamengo sentou em cima do resultado e falou assim, vamos ficar aqui porque a gente tem Libertadores no meio da semana. Galera, esse o Neto, né, do canal Pina Porco, cara, eu sempre vejo os vídeos dele. O cara é lúcido demais. Assim, o canal dele não é aquele canal de orçamento alto, com estúdios. Ele tem lá o equipamento dele, mas o canal dele é rico, é muito rico intelectualmente falando. É um cara muito lúcido. Você vê aí que ele não reclama de arbitragem. Ele tá questionando basicamente ali o desempenho do time dele, né? Falando principalmente do Fux, do goleiro ali, né? Especificamente. Realmente, né, galera? Quem viu a partida sabe que o Flamengo foi controlando o jogo conforme o andamento da partida, né? E tomou o gol do Palmeiras, porque o Léo Ortiz teve que sair, porque se machucou. Então, no momento que o Flamengo tomou o gol, estava com um a menos. E o Palmeiras na base, assim, no meu ponto de vista, tá? É só uma opinião. Eu não sei. Eu hoje ainda não consigo definir como que o Abel arma esse time do Palmeiras. Parece que ganha na base do acaso. Chuveirinho, perdão. É um time muito bem treinado. Isso aí ninguém pode questionar. É um time que é muito obediente taticamente. Mas você vê que é muita jogada ensaiada. Não tem um grande destaque no time do Palmeiras, né? Diferente do Flamengo. O Flamengo, você vê o Arrascaeta fazer um passe em profundidade, o Pedro fazer um passe em profundidade, você vê jogadas laterais, você vê pontas. Então, tem ali uma dinâmica
que a parte individual também colabora, né, rapaziada? É complicado, mas vamos dar uma olhada aí que o pessoal do UOL tá falando aí. Bora que bora. Time visitante deixa de ter um jogador expulso e um pênalti contra si quando no segundo tempo perde por 2-0, ou seja, poderia ser 3-0, um homem a menos. Agora o time visitante poderia ter um pênalti no começo do jogo, 11 contra 11 fora de casa, ou seja, com o jogo inteiro pela frente, né? Não dá para comparar. Essa comparação, desculpa, eu não consigo nem imaginar como é possível fazer uma comparação. São cenários totalmente distintos. O que deixou de ser marcado ontem foi algo... Há uns 20 anos eu criei uma expressão chamada pênalti à brasileira. O que se marcar seria um pênalti à brasileira. Eu não sei se vocês viram, mas no sábado houve um jogo importante na Alemanha, Bayern e Borussia. O primeiro gol do jogo é do Harry Kane. Ele cabeceia após um cruzamento e o Guirassy, o centroavante, o atacante do Dortmund, está marcando e tem um toque igualzinho do Jorginho. Igualzinho. Aliás, a foto desse contato está no perfil do Bayern de Munique Notícias. Ninguém reclamou, o gol seguiu. Niko Kovac, técnico do time do Dortmund, depois do jogo, ele reclama até da falta de critério do árbitro durante o jogo, mas diz, aquilo não é falta. E o árbitro fala depois, não, aquilo não é falta. Não há força suficiente para derrubar o jogador. O jogador, no caso específico, consegue finalizar. Vamos voltar um pouquinho, o gol contra do Pulga, contra o Bayern, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Não houve reclamação, também tem um contato no Pulga. E com relação ao futebol brasileiro, a gente pode falar das contradições, claro, porque os árbitros não têm critério. A gente pode voltar até o 89, o gol do Maurício, do título do Botafogo contra o Flamengo. Ali o Leonardo é empurrado também levemente, mas ele não seguiu o jogo. Ali se apitou a moda internacional. Ontem, o Wilton tentou apitar a questão que eles não sabem apitar. A moda futebol, e não futebol, são duas coisas, futebol brasileiro. E aí, para criar essa narrativa, e há um esforço muito grande para se reforçar essa ideia de erro de arbitragem, e o certo, da minha visão, é polêmica envolvendo a arbitragem, que eu admito, óbvio que eu admito, evidente, que alguém acha que é pênalti, ainda mais no ambiente do futebol brasileiro. Então podemos discutir. Agora, tratar como erro inquestionável ou não. Erro inquestionável, na minha visão, lógico, estou dando a minha opinião, tá, gente? Discordem à vontade. Porque você fala, às vezes o cara não entende bem que é uma opinião. Foi no Morumbi. Ali foi um erro crasso, uma coisa que não dá para discutir. São lances bem distintos. Para reforçar, você tem o quê? O mal do futebol nas transmissões, que é central do apito. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos dois canais, no pay-per-view e no aberto. E o que ele fala tem que ser repetido claramente por todo mundo, porque ninguém contesta. Não sei se há uma determinação global lá de não contestar, mas não se contesta. É impressionante, tem 4 comentaristas, ninguém fala um ai, não tem nenhum senão. E outro dia aconteceu de um companheiro ficar numa situação que ele meio que discordou e depois veio a opinião de central do apito. Bem, o Arnaldo sabe muito bem essa história, né? Não preciso ser redundante aqui, repetitivo com relação a isso. E isso é o que é colocado como se fosse a palavra final. E os outros ex-árbitros que comentam em outros lugares, com exceção de um ou outro, repetem o coro, por quê? Eles eram ruins também, como ruim é a arbitragem brasileira, e apitavam dessa maneira que a cultura, entre aspas, do apito nacional é essa. Isso não me cheira bem. É claro que ele não vai dar nenhum tipo de declaração parecida com essa hoje. Claro. Isso ele não vai fazer. Eu espero que ele nunca mais faça, mas hoje em especial ele não vai fazer. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as duas mãos. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes, obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Os dois lances são iguais, só que o empurrão do Jorginho nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem acha que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar. Pode ser, vamos falar sobre isso. Mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti. O pênalti aconteceu, sim, é evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi,
o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Alguém escolheu esse árbitro. E no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. No primeiro lance. Então é apenas isso. Não dá para não falar. Rapaziada, eu não vou estender muito aqui, porque já dá para ver já parte do choro da imprensa, né? Contra o próprio Palmeiras mesmo. Teve o lance do Richard Rios no Everton Ribeiro. Não vi ninguém falar nada. Teve outro pisão no Pedro também. Eu não vi ninguém falar nada. Se encontrou outros lances aí que o Everton, no primeiro turno, ele deu um pontapé no Léo Ortiz dentro da área. Pênalti. Não vi ninguém falar nada. O choro é dessa parte da imprensa aí que não quer o bem do futebol. Ela quer só o venha a nós, né? Nunca o vosso reino. Mas é isso aí, rapaziada. Comenta o que vocês acharam aí. Partida bem complicada do Flamengo, mas enfim. Como eu falei no vídeo anterior, 0-0 com gol de Canela, 3 pontos e é o que interessa, né? Foi 3-2. O Flamengo abdicou ali algumas jogadas. Parecia que o time estava se poupando, porque quarta-feira tem um jogo contra o Racing. Então é natural o time, como eu falei, né? Cadenciar a partida conforme o andamento, né? E a gente sabe que o jogo contra o Racing é de uma extrema importância, né? Vale uma final, vale a vaga da final da Libertadores. Mas é isso aí, comenta o que vocês acharam, beleza? Curta o vídeo aí, espero que vocês tenham curtido também. Se inscreva no canal para não perder nada. Fechou, rapaziada? Tamo junto, é nóis, um abraço. Valeu que valeu.